Um projeto de lei regulamenta as pesquisas eleitorais. A ideia é um conjunto de regras uniformes e punição para o erro muito acima da margem estatística. Mas ainda existem dúvidas sobre exatamente o texto a ser votado pelos deputados. Por exemplo, é razoável proibir a divulgação de pesquisas perto da eleição para que não influenciem o voto? Como responsabilizar os institutos? E o pano de fundo de tudo isso? Afinal, os institutos de pesquisa erraram? Deficiências metodológicas explicariam a discrepância entre as pesquisas e os resultados das urnas? Para debater esse assunto polêmico, eu, Aline Machado, recebo no Expressão Nacional o deputado General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, o deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo, e João Francisco Meira, que é coordenador do Conselho de Opinião Pública da Associação de Empresas de Pesquisa. Muito obrigada pela presença de todos aqui no Expressão Nacional. Deputado General Girão, eu começo pelo senhor, o senhor que é um dos autores das propostas que pretendem regulamentar a publicação de pesquisas eleitorais no Brasil. O seu texto prevê, por exemplo, que as pesquisas não sejam publicadas pelo menos 15 dias antes da eleição. Qual a necessidade dessa mudança que o senhor vê? Olha, inicialmente eu queria saudar a todos que nos assistem e saudar o colega deputado aí, deputado Rui Falcão, o senhor João Francisco também, e dizer para vocês que a gente entrou na política praticamente agora, né, há 4 anos só. E eu sempre vivenciei esse questionamento em relação às divulgações das pesquisas. E nós sabemos, sim, que a pesquisa ela influencia o cidadão. E se ela influencia o cidadão e ela é feita por empresas, é claro que a empresa acaba não tendo, vamos dizer assim, uma responsabilidade ética de divulgar a pesquisa conforme a estatística deveria obrigar que a pesquisa fosse feita. E pode influenciar o cidadão, o eleitor, a gente tem que ter uma certa, vamos dizer assim, um certo acompanhamento disso daí. Toda empresa que presta um serviço, ela recebe por aquele serviço. E aí, às vezes, a gente sabe, eu não fiz pesquisa, eu vi as pessoas pagando pesquisas. E aí, quando você paga, você diz como é que você quer que seja feita. E a pesquisa, infelizmente, nessas últimas eleições, aí, tanto 2018 quanto 2020 e agora em 2022, as pesquisas estão mostrando resultados muito além da margem de erro. Aliás, margem de erro é um palavrão que a gente se acostumou a ouvir, porque dificilmente a gente tem uma pesquisa que corresponde à realidade. É uma realidade que a gente tem. Eu sei que tem alguém aí que é da coordenação aí das empresas de pesquisa, mas infelizmente é isso que acontece. Existem empresas de pesquisa no Brasil todo. Então, se a gente tem uma empresa que presta serviços para fins eleitorais, tem que haver um controle também por isso daí, um controle baseado e fundamentado em lei. Por isso que nós nos movimentamos para fazer esse projeto de lei, o 2605, e já destaco também que o deputado Ricardo Barros, o nosso líder do governo, também tem um projeto 2567, que a gente pretende, com isso, colocar responsabilidade nas empresas de pesquisa. Toda empresa tem responsabilidades de ética, de trabalho a ser executado. Por que as empresas de pesquisa não teriam? Então, a ideia é essa daí, é regulamentar para que a gente tenha responsabilidade sendo cobrada. Deputado Rui Falcão, é necessária, na sua opinião, essa regulamentação da feitura e da publicação das pesquisas eleitorais no Brasil? Boa tarde a você, boa tarde ao colega deputado General Girão, boa tarde ao João Francisco Meira e aqueles que nos assistem, vão nos assistir aqui pela TV Câmara. Primeiro, acho que tem um direito constitucional, que é a liberdade de expressão e a liberdade de informação. As pesquisas têm que ser abarcadas por esse direito fundamental que está na Constituição. Segundo, o projeto cuja urgência foi aprovada agora, ele não é exatamente só o projeto do deputado Girão, é o projeto do Ricardo Barros, 2567, que foi apensado a um projeto original do deputado Rubens Bueno, de 2011, que teve sua urgência votada em 2012.
E agora o presidente da Câmara aproveitou o ensejo para pautar a urgência de um projeto que deveria ser mais amplamente discutido, como nós estamos fazendo nesse momento, e que deveria passar pelas comissões da Casa. E como se sabe, quando vota a urgência, só cabe ele ir direto para o plenário, não passa mais nas comissões. Segundo aspecto, a imprensa influencia o eleitor, a TV influencia o eleitor, o rádio influencia o eleitor, as previsões meteorológicas podem influir no ânimo do eleitor de votar ou não votar, dependendo da chuva. O trânsito, veja bem, agora o Supremo autoriza que as concessionárias do poder público liberem o transporte gratuito no dia da eleição. Eu, aliás, estou apresentando um projeto de lei nesse sentido, de que toda eleição tenha assegurado o transporte gratuito. Por quê? Porque o voto, além de um direito, é um dever do cidadão e da cidadã. E, portanto, cabe ao Estado assegurar condições para que esse direito seja exercido. Aqui na Grande São Paulo, no primeiro turno, uma cidade que liberou o transporte teve 122% do aumento do número de passageiros. A que não liberou teve 22% de aumento. Ou seja, numa conjuntura de desemprego, de dificuldades para a população, R$ 8,00 de passagem é maior do que R$ 3,50 para justificar a ausência. Até porque agora tem um aplicativo no TSE que me dispensa de ir até o cartório para justificar a ausência. Então, todas essas condições influem. Agora, o projeto cuja urgência foi aprovado, teve um relator nomeado, e o relator disse que não vai ser bem o que está lá que vai ser votado, mas o que está lá prevê penas, em caso de desconformidade da pesquisa com a margem de erro, penas superiores, por exemplo, a todos os crimes ambientais, é uma pena de reclusão de 4 a 10 anos, superior à lavagem de dinheiro, de organização criminosa, de tráfico de pessoas, de pornografia infantil, equivale, inclusive, à exploração sexual de crianças ou adolescentes, que é uma coisa que está pintando um clima, inclusive, e que prevê de 4 a 10. Então, eu acho que a estatística não é uma ciência exata, as pesquisas, elas se aproximam muito do resultado, mas ela não é um prognóstico, ela é um retrato do momento. E o resultado pode ser diferente das sondagens na hora que o eleitor vai votar. Então, eu acho que essa regulamentação, além de inoportuna e eleitoreira, porque é feita entre as eleições, vamos discutir isso depois. Então, eu sou totalmente contrário a esse projeto, a minha bancada se manifestou, inclusive, contra a urgência, por conta do aplicativo. Eu não consegui votar, participei da sessão, mas nesse item o aplicativo não funcionou, mas a minha bancada toda votou contra a urgência, que nós achamos, inclusive, o projeto inconstitucional. Eu vou para o João, era inclusive essa opinião que eu ia fazer para o João. João, queria que você explicasse a posição das empresas, dos institutos de pesquisa, e explicar exatamente o que é uma pesquisa. Que uma pesquisa é um momento fotografado e que uma pesquisa não é predição de votos. E dizer o que aconteceu, porque realmente em alguns lugares a pesquisa se mostrou divergente, muito divergente, fora da margem de erro, e por isso o ensejo do projeto de lei. Obrigado, Aline. Saudações aos deputados Girão e Falcão. E agradeço, em nome da Associação Brasileira de Empresas de Pesquisa, essa oportunidade que a Câmara, através da TV Câmara, nos dá de apresentar o nosso ponto de vista a respeito desta discussão e especificamente a respeito deste conjunto de proposituras que há de se transformar ainda num projeto de lei cujo teor, por enquanto, não se conhece claramente. Conhece-se a intenção, qual seja a de transformar algo que é uma atividade de natureza técnico-científica em uma
situação em que, dependendo de certas circunstâncias, se considera uma atividade criminal com punições extremamente rígidas. Essa é uma questão que realmente nós achamos que precisa ser melhor discutida, porque, em primeiro lugar, quando nós falamos a respeito de pesquisas, nós falamos de pesquisas de intenção de voto. Uma pesquisa de intenção de voto por si, ela não é uma previsão do resultado da eleição. Ela é uma descrição do estado psicossocial, do estado emocional, da tendência de comportamento de um conjunto, né, no caso de um conjunto de possíveis eleitores, até porque no Brasil, como sabemos, o voto sendo obrigatório e a abstenção sendo socialmente indesejável e juridicamente punível, ela é dificilmente assumida no contexto de uma entrevista. Então, as condições nas quais nós desenvolvemos o trabalho de pesquisa supõem o conjunto do eleitorado. E, portanto, nós fazemos os nossos cálculos a respeito de qual é o estado emocional deste conjunto do eleitorado no momento em que a pesquisa é feita. Nós temos no Brasil uma longa tradição de regulamentação. Nós temos uma legislação no momento que já permitiria que, se bem conduzida a forma de controle desses processos, já poderia perfeitamente ser capaz de distinguir algo que a nós também preocupa muito, que são aqueles estudos que são feitos de natureza científica e tecnicamente corretas, daqueles estudos que nós sabemos que serem claramente falsificados, serem fabricações que produzem informações que parecem não conter correspondência com a realidade comparativamente a outros dados. Agora, existe uma questão muito importante que eu acho que antecede a tudo isso, que é preciso que haja um consenso a respeito do que é, afinal de contas, que nos acusam. Vejam, se nós, ou as nossas pesquisas, elas influenciam o eleitor, elas não erram. Se elas erram, elas não influenciam o eleitor. Nós não podemos ser acusados de ambas as coisas. Vejam, nas eleições deste ano, apesar das pesquisas serem capazes de estimar corretamente qual foi o resultado de um dos candidatos, qual foi o resultado obtido, no caso, o candidato Bolsonaro, todas as pesquisas foram capazes de antecipar uma estimativa de qual seria a votação dele, elas subestimaram grosseiramente a votação do candidato Lula, no sentido, estou falando aqui com relação ao conjunto do eleitorado. Não posso falar nada sobre o comparecimento, não posso falar nada, quer dizer, eu posso falar sobre o conjunto do eleitorado e o conjunto dos votos nulos e brancos. As abstenções reduziram de maneira muito expressiva a votação do candidato Lula. A expectativa que se teria da votação dele sobre o eleitorado total não se confirmou, embora a expectativa sobre o eleitorado total se confirmou sobre o candidato Bolsonaro. Essa impressão que se teve de que aconteceu exatamente o inverso é porque se comparou o conjunto do eleitorado com o comparecimento e não se considerou as abstenções. De toda maneira, errar ou acertar não é o nosso objetivo. O nosso objetivo é descrever adequadamente o que acontece, o que se passa na cabeça das pessoas. No que toca às eleições, às outras eleições, as eleições estaduais, nós temos dados que indicam que alguma coisa como 2/3 do eleitorado, em muitos lugares do Brasil, não tinham sequer considerado em quem iriam votar para governador
ou para senador. Nós tivemos, inclusive, uma quantidade de votos nulos e votos brancos maior para esses dois cargos. Isso se deu em função de uma polarização das atenções, e aí eu não estou falando da polarização política, estou falando da capacidade de atração do palco principal, que foi o palco das eleições presidenciais, que galvanizou as atenções das pessoas. E, portanto, a tomada de decisão de voto para esses cargos se deu nos últimos momentos. João. E esses dados estiveram presentes também. Pois não, Aline? Desculpe. Não tem problema nenhum, esse é o objetivo aqui, debater. Eu queria só fazer um comentário, algumas pesquisas já mostram que as eleições para o Senado têm esse percentual maior, ou essa probabilidade maior de diferença entre a pesquisa e o resultado, porque exatamente por causa disso que você acabou de mencionar, João, que o eleitor concentra, e principalmente diante da polarização, concentra as atenções no palco principal, que são as eleições para presidente, para governador, para deputado, e acaba escolhendo a eleição para senador, o candidato dele para senador, por último. Por isso a dificuldade, inclusive, dos institutos de pesquisa de mapear isso. Eu volto para você daqui a pouquinho, quero perguntar para o deputado General Girão. Deputado, qual a diferença, como que o projeto de lei, eu sei que vocês ainda estão acordando esse texto, mas como que o projeto de lei trataria a questão do erro, por exemplo, erro amostral, erro de metodologia, e diferenciaria esse erro do dolo, por exemplo? Olha, inicialmente eu gostaria até de fazer um comentário de que esse tema não é de agora. Em dezembro de 2020, nós fizemos um documento ao Procurador Eleitoral Federal, Dr. Augusto Aras, listando problemas nas pesquisas de opinião e no resultado final das eleições. De lá para cá, praticamente a casa não conseguiu andar nada, e aí isso nos levou a fazer um projeto de lei, sim. Mais uma vez eu insisto, com todo respeito aí aos profissionais que trabalham nessa área, eu também fiz estatística, eu sou acadêmico, né? Academia militar, a gente aprende um pouco de estatística, e agora na vida política a gente também teve que aprender mais ou menos como é que funciona uma pesquisa, como é que elas são feitas, ou pelo menos como é que elas deveriam ser feitas. Mas nós sabemos muito bem que existem aqueles que fazem a coisa correta, e existem aqueles que fazem a coisa de maneira comercial, né? Então, o que faz a maneira comercial, ele realmente precisa ter uma liberdade, uma responsabilidade com essa liberdade de opinião, liberdade de expressão, como falou o colega deputado Rui Falcão. Aliás, liberdade é algo que está faltando no Brasil, né? A nossa democracia está em risco com a censura que está sendo colocada ali por pessoas que, infelizmente, estão apoiando textualmente e de maneira assintosa a candidatura de esquerda aí do ex-presidente. Então, eu lamento muito que essas pesquisas, quando elas são feitas, elas induzem, mais uma vez eu digo, tem muita gente aqui, principalmente no sertão aqui nosso, nordestino, tem muita gente que vou votar em quem está ganhando. Tem gente que é assim. Então, a pesquisa tem essa composição. Quando eu falo em aplicar uma pena, né, a punibilidade da pesquisa, eu falo porque uma empresa que trabalha bem, ela é remunerada corretamente e recebe os louros de ter dito assim, olha, essa empresa acertou. Existe até instituto de pesquisa que está dizendo, já tem até um ranking entre eles. Não, esse daqui erra menos, esse daqui acerta mais. É assim que está funcionando nas empresas também de outras áreas aí de prestação de serviço. Então, a gente tem que aplicar uma punição, sim. As punições elas precisam ser rigorosas, talvez esse seja o maior erro do Brasil. Por falta de punições rigorosas, nós temos gente hoje aí descondenada, com vírgulas na interpretação da legislação criminal, e aí acaba a própria justiça brasileira descondenando algumas pessoas, né? Então, a gente lamenta muito isso daí. Agora, a punibilidade para a Instituto de Pesquisa, que faz a pesquisa com uma margem de erro muito alta, muito elevada, não a margem de erro, o resultado final ultrapassando aí até 10 vezes a margem de erro, é muito preocupante para nós. Se cabe ao Parlamento Nacional, ao Parlamento Federal, regulamentar as coisas, criando leis que possam permitir a melhor convivência dentro da sociedade, a gente tem que discutir isso aí, sim. Eu até acho que a nossa proposta, diferentemente da proposta do deputado Ricardo Barros,
a gente aplica multa e aplica punição também, pena de suspensão dos serviços. E isso daí precisa ser revisto. A multa, eu até tenho outros projetos também, o deputado Bigo Nunes também entrou com um projeto, acho que a multa, ela inibe a vontade de cometer algum erro propositadamente, tá certo? A multa e a proibição da realização de pesquisas aí nas mesmas eleições e em outras eleições. A única coisa que me deixa preocupado é que, infelizmente, nós estamos vivendo um momento bastante sensível da democracia brasileira, eu chamo de democracia tupiniquim, porque nós estamos com o judiciário brasileiro interferindo na vida das pessoas, cerceando a liberdade ou dificultando os julgamentos, retardando os julgamentos. O Brasil é um país tão inusitado que nós temos a prescrição dos crimes. Isso é um absurdo. O crime não pode prescrever nunca. O cara cometeu o crime, ele tem que ser responsabilizado pelo crime. Então, eu advogo isso daí sim, acredito que a Casa vai discutir isso. O momento poderia ter sido antes, poderia ter sido depois das eleições, o momento está sendo agora, né? Então, a gente vai discutir isso daí, vamos para o debate, vamos aperfeiçoar as propostas, mas vamos mostrar para todos os profissionais de todas as áreas que as pessoas precisam trabalhar de maneira correta. E a sociedade brasileira não pode ser induzida a erros, me desculpa discordar aí do especialista, mas a pesquisa induz sim o eleitor, né? Ser induzido a erros, porque a margem de erro era muito pequena e o resultado foi totalmente o inverso. Eu digo isso porque na eleição do Ceará, quando o capitão Wagner foi candidato, ele estava sendo cotado como sendo um dos primeiros aqui na eleição, e agora ele, para governo, né? Agora ele ficou atrás do candidato da oposição dele. Então, são coisas que a gente se preocupa. Os erros não são somente para um lado, não. Tem erros para os dois lados. Por isso que erros gritantes. Por isso que a gente precisa fazer uma regulamentação. Deputado Rui, é razoável essa responsabilização e como distinguir o erro do dolo? Então, primeiro eu quero concordar com o deputado Girão de que a nossa democracia está em risco, sim. Não pelas razões que ele aponta, mas está em risco porque temos um presidente que quer, inclusive, ampliar a composição do Supremo Tribunal Federal para que ele possa controlar, tal como existiu na época da ditadura militar. Também tenho que discordar dele quando diz que os crimes não devem prescrever. O único crime que é imprescritível, mas que é tratado como se fosse, é o crime de tortura, pelo qual nós poderíamos ter responsabilizado pessoas que já morreram, inclusive o presidente que faz apologia da tortura. Nisso eu discordo dele. Agora, veja, como que nós vamos responsabilizar um estatístico se o conjunto da pesquisa eventualmente errou? Tem um princípio constitucional que condena a tal da responsabilidade objetiva. A imputação de crime ou de falha administrativa, seja lá o que for, tem que ser individualizada. Você não pode responsabilizar um conjunto, já que não é uma pessoa só que faz a pesquisa. Tem os que vão a campo, tem os que fazem pelo telefone, tem os que analisam, enfim, tem que ter um princípio de responsabilidade subjetiva, seja para multar, seja para impor pena de privação de liberdade, assim por diante. A outra coisa, ele tem razão também quando diz que, às vezes, o que é apresentado como erro de prognóstico vale para todos os lados. Por exemplo, em 2018, as pesquisas captavam uma vantagem grande do Bolsonaro, bem à frente do Fernando Haddad, no primeiro turno. E esse resultado acabou acontecendo realmente, só que a margem era maior e nem por isso os eleitores deixaram de votar no Fernando Haddad, levando para o segundo turno. Então, tem diferente de metodologias, de amostragens, tem uma regulamentação que exige o registro prévio da pesquisa, qual o campo que vai ser, qual o número de entrevistas, quais os questionários. Os partidos políticos, no caso das pesquisas eleitorais, têm direito de pedir a íntegra das pesquisas para analisá-las e crivá-las. Eu acho que a regulamentação que existe hoje é suficiente. Podemos aperfeiçoá-las naturalmente, checar. Hoje se diz, por exemplo, que as pesquisas presenciais já não são tão efetivas como aquelas que se fazem mais à distância,
Por exemplo, se uma pesquisadora entrevista um homem, dependendo da resposta ele fica inibido. Tem várias teorias a esse respeito. Eu não sou cientista social, não sou estatístico, mas há diferença de abordagem, de análises. Então, eu acho que não dá para ter essas punições elevadas, não dá para ter responsabilidade objetiva e não dá, sobretudo, para debater esse tema no regime de urgência, em meio ao primeiro e segundo turno. Parece que a objeção da mídia fez com que, inclusive, o presidente da Casa resolvesse nomear um relator que, de saída, já disse que quer afastar essas punições de 4 a 10 anos e pretende discutir melhor o assunto depois das eleições. Eu espero que o debate parlamentar possa levar a avanços, mas não no nível da repressão, nem da censura, ou de fazer como fez, por exemplo, o ministro da Justiça, pedindo ao CAD a instalação de um inquérito para avaliar a concorrência. Não tem nada mais concorrencial nessa área do que os institutos de pesquisa. Um concorre com o outro. E o CAD está aí exatamente para evitar a exclusão da concorrência. Felizmente, em boa hora, o ministro da Justiça cancelou essa atitude do CAD. Obrigada, deputado. Sua resposta, então, João Francisco Meira, da ABEP. Eu gostaria de sublinhar algo. São dois aspectos que eu acho que são muito importantes, que haja uma compreensão a respeito disso. Não é possível que nós, ao mesmo tempo, sejamos capazes de influenciar o eleitor e sejamos capazes de errar. Ou nós erramos porque não fomos capazes de prever o comportamento do eleitor, e isto é natural, ou nós acertamos, e nesse caso, todos os eleitores deveriam ter votado do jeito que a pesquisa diz que ia acontecer. A gente sabe que o acontecimento de haver uma coincidência entre aquilo que é a intenção de voto e o comportamento de voto, essa coincidência ela é aleatória, ela não tem ideologia, ela não tem lado, ela acontece se determinadas condições prevalecerem. Essa é uma questão extremamente importante. A pesquisa ela descreve aquele momento e fala de intenções. E se esse momento prevalece, ela reproduz, né? Ela consegue ser algo parecido com um prognóstico. Se essas condições mudam, elas não conseguem ser, por melhor que seja a metodologia, por melhor que seja a coleta de dados. Mas tem um outro aspecto que o deputado general Girão colocou e que eu acho muito importante, que tem a ver com a questão do financiamento. Esses estudos são caros, né? Os estudos presenciais são mais caros do que os estudos remotos, os estudos por telefone são mais caros do que os estudos por internet, mas todos esses estudos requerem recursos, requerem a disponibilidade de recursos financeiros. E algo que nós, da ABEP, tivemos o ano inteiro, e já desde 2020 tivemos chamando a atenção, é que está faltando transparência na questão do financiamento dessas atividades. Este ano, cerca de 40% de todas as pesquisas registradas no TSE, isso representa algumas dezenas de milhões de reais, foram registradas como feitas com recursos próprios de empresas de pesquisa que não têm, pelo seu capital social, condições financeiras de fazer pesquisas com recursos próprios. E isto não tem sido fiscalizado, apesar da intensa manifestação da nossa associação à Procuradoria-Geral da República. Por quê? Porque nós achamos apenas que falta transparência nisso aí. Um dos motivos, né, um dos direitos de informação que o consumidor deve ter é saber quem é que está pagando por aquele estudo. Não necessariamente que esse estudo, que o contratante, ele consiga imprimir o seu interesse. A boa empresa de pesquisa, sim, vende a pesquisa, mas não vende o resultado. O resultado é aquele resultado
que a pesquisa conseguia apurar. Agora, pode haver quem faça isso de outra maneira, não entre os associados da ABEP, porque lá nós temos auditorias, temos como fiscalizar os nossos associados, e quem não obedece aos nossos códigos e às nossas normas técnicas e éticas não permanece na associação. Mas nós achamos que deve haver transparência nisso, mas não tem havido. Isso é algo que nos preocupa, sim, essa questão do financiamento. Agora, no que concerne a questão metodológica, é importante dizer o seguinte: nenhuma metodologia, por mais perfeita que seja, transforma, né, intenção de comportamento em comportamento. São coisas distintas que são medidas. Quer dizer, pesquisa não é predição, não é bola de cristal, é uma tendência naquele momento. É uma descrição do estado psicossocial, emocional da opinião pública no momento que a pesquisa é feita, né? E há acontecimentos, há uma dinâmica de campanha, há todo um processo informacional que afeta esse comportamento. Quanto mais informado o eleitor estiver, melhor para a formação da sua vontade eleitoral. Então, esse que é o nosso ponto. Então, isso não é uma matéria que devesse ser tratada como se fosse um crime de pedofilia, como se fosse um crime de desvio de recursos, como se fosse um crime de assassinato. Não. O que nós temos na nossa atividade, como toda atividade científica, é uma possibilidade de desvio estatístico em relação àquilo que nós estamos descrevendo naquele momento, não em relação ao que acontece no comportamento final. Mas nós podemos comparar os diferentes estudos, as diferentes metodologias e verificar quem foi que foi melhor capaz de descrever as emoções e as tendências do eleitor até o momento que antecede o voto. Esse que é o ponto do nosso ponto de vista. Nós estamos já na última rodada de perguntas, eu continuo com deputados e depois passo para você, João. Será que mudando a metodologia, os resultados não seriam mais perto do que aquele momento, aquela foto mostra para a gente? Essa é uma pergunta para os três, baseada no fato de que o Brasil é um país muito grande, nós somos um dos poucos países que ainda usam a metodologia de perguntas presencial, que pode, por exemplo, gerar constrangimentos ou decisões de não resposta, não participação. Então, resumindo a pergunta, o Brasil deveria mudar ou aproveitar essa discussão para mudar para uma metodologia mais casada para a internet, por exemplo, deputado General Girão? Olha, eu acredito que a evolução da tecnologia no mundo todo, ela é uma realidade. O nosso processo eleitoral, ele precisa, sim, ser evoluído. Nós ainda temos a história de que você, estando fora do seu domicílio eleitoral, você está proibido de votar. Ou, para que você possa votar em trânsito, você tem que declarar a sua intenção algum tempo antes. Assim como também, eu acho que vocês devem saber, eu sou plenamente favorável de que o voto possa ser auditável de outra maneira. O que a gente está tratando aqui é a reflexão da vontade do eleitor nas urnas e depois no resultado daquela eleição, para que ela represente a vontade da maioria. Então, hoje, eu tenho plena certeza de que a Câmara dos Deputados e o Senado Federal, nós temos uma responsabilidade de fazermos uma reforma política no Brasil que possa mexer, inclusive, com isso daí. Talvez mexer com a obrigatoriedade do voto, talvez até mudar o sistema de governo nosso. O Brasil precisa evoluir, precisa acompanhar essa evolução. Eu gostaria de fazer um contraponto que foi falado aí pelo nosso colega deputado Rui Falcão, que a Polícia Federal e o CAD, elas chegaram a ser impedidas de fazer a investigação de algumas distorções que aconteceram. E sim, se existe um órgão que deve fazer a fiscalização, ele teria que ter condições de fazer, e parece que o CAD não teve essa condição. Nós estamos vivendo um momento sensível da nossa democracia brasileira, porque nós estamos passando por um momento de censura. Alguns políticos de esquerda não estão enxergando que a censura que está vindo aí, ela poderia atingir também vocês de esquerda. Não, ela está atingindo basicamente somente nós, políticos da direita, e empresários e pessoas, inclusive agora a imprensa também. A imprensa está sob censura.
O que aconteceu na Jovem Pan, o que está acontecendo ainda, é um absurdo. Eu nunca imaginei que um ministro do Supremo Tribunal Federal não se desse a vergonha, né? Não se desse ao respeito de fazer o que está fazendo aí. Então, eu realmente quero sonhar, quero acordar e sonhar que o Brasil mudou. Tá certo? Que o Brasil não é mais esse país aí da corrupção, não é mais esse país da roubalheira, não é mais esse país daquele que cometeu o crime e não foi punido. Enfim, que não é mais o país das pessoas serem desrespeitadas na sua vontade. Eu acho que a vontade do cidadão brasileiro ela está acima de qualquer coisa. Claro, é a liberdade sempre com responsabilidade. E, claro, as empresas que trabalham nessa área de tecnologia, de pesquisas e tudo mais, que elas evoluam também, procurando fazer uso mais da internet, procurando fazer uso mais de dados metodológicos que sejam bastante claros e que não tenha essa dúvida. Eu leio as pesquisas, eu estudo as pesquisas também. Eu sei que, de uma maneira ou de outra, são colocados ali os bairros, o tipo de pessoa, o gênero, a profissão, a escolaridade, tudo isso. É importante que isso daí seja obedecido e que as pessoas não se vendam. A gente está vivendo uma geração do código de barras. Tem muita gente aí que anda com código de barra na testa, tá certo? Se vende por qualquer tostão. Então, eu acho que se vender é uma coisa que pode até ser uma questão de escolha de alguém, mas não é a minha, tá bom? E eu acho que a gente deve, como legislador, proteger a sociedade brasileira. Quero agradecer a vocês, especialmente a participação, e agradecer a Aline aí também pelo tema. E, olha, que vocês quiserem trazer de tema para discussão, é bom que a TV Câmara cumpra o seu papel de fazer com que as pessoas assistam e reflitam sobre o que a população brasileira quer para ela. Obrigada, deputado General Girão. Por favor, deputado Rui Falcão, sua opinião. Eu quero agradecer também a você, Aline, a TV Câmara, cumprimentar o deputado Girão pela participação, embora discordando de várias das suas afirmações, são concepções diferentes sobre o país, sobre o mundo. Cumprimentar o meu amigo João Francisco Meira, endossar a sua preocupação com a transparência. Eu acho que esse é um caminho que poderia ser mais avançado mesmo, para separar as empresas que fazem um trabalho sério e que são financiadas por maneiras escusas. Acho que a transparência é vital na democracia, por isso sou contrário à história do sigilo de 100 anos para proteger esse ou aquele cidadão, seja ele presidente da República, deputado, seja quem for. Acho que a reforma política ela é importante para, por exemplo, instituir o voto em lista, que eu acho que facilitaria muito a adequação do voto ao tipo de candidato que se apresenta. Acho que a nossa democracia deveria recorrer mais àquelas formas que estão previstas na Constituição, que é a iniciativa popular legislativa, o referendo, o plebiscito, são muito difíceis de serem exercidos pelo excesso de exigências burocráticas que se impõem, inclusive agora na era da internet, como diz o deputado Girão. Realmente, pelos métodos atuais da internet, seria possível votar fora do domicílio, se tivesse uma regulamentação. Inclusive, para o voto no exterior, só pode votar no exterior para presidente da República. Então, tem várias medidas, eu acho, de aproveitamento da internet, da tecnologia da informação, que facilitaria muito as consultas, o orçamento participativo, por exemplo, ao invés do orçamento secreto, as pessoas serem consultadas sobre as prioridades do governo. São medidas que eu acho que são muito importantes e que deveriam ser debatidas por nós aqui. Sobre a pesquisa ainda, as pesquisas foram mais exatas, digamos assim, no Nordeste do que no Sudeste. É curioso isso, a gente podia depois ver até os locais onde isso ocorreu. E a pesquisa mais exata é aquela que não está mais sendo feita justamente por causa das urnas eletrônicas e do processo de apuração. Antigamente nós tínhamos a boca de urna, e a boca de urna que contava realmente como a pessoa votou e antecipava o resultado, ela era muito exata, a boca de urna. Agora, como a apuração em praticamente 2 horas ela já está concluída, os institutos, com razão, deixaram de fazer a pesquisa de boca de urna, essa sim mais próxima do resultado geral. Então, acho que esse é um assunto momentoso para depois das eleições. Acho que a gente deveria tratar dessa regulamentação que o Meira propõe, sobre a transparência, sobre os financiamentos,
e explicar para a população como é que são feitas diversas metodologias para que as pessoas não imaginassem, como disse a Aline, que o Instituto de Pesquisa tem bola de cristal de prever o resultado. Boa tarde a todos e todas, muito obrigado pelo espaço aqui para o debate. Obrigada, deputado Rui Falcão. João Francisco Meira, coordenador do Conselho de Opinião Pública da ABEP, por favor. Muito obrigado, Aline, pela oportunidade, muito obrigado à Câmara, muito obrigado aos nobres deputados pela excelente oportunidade de diálogo que nós tivemos. Eu vou resumir a minha intervenção final em duas questões, ambas para concordar com meus interlocutores. Concordando com o deputado General Girão de que nós temos sim um potencial de avanço do ponto de vista da incorporação de novas tecnologias. Eu vislumbro que a partir de um determinado momento, e hoje isso já é muito possível, deputado, nós inclusive utilizarmos aquilo que nós chamamos da pegada digital do nosso entrevistado, para nós sabermos, inclusive, o grau de sinceridade com que ele responde às nossas perguntas. Então, se eu faço uma entrevista com a pessoa e sei também o que ela escreveu no Instagram, no TikTok, no Facebook, nas outras manifestações digitais, eu posso perfeitamente avaliar, inclusive, o grau de sinceridade. Isso é algo que já está sendo testado. E também usar outras formas. A questão fundamental é que a distribuição e o acesso a essas tecnologias de informação no Brasil ainda é muito desigual. Então, tem regiões que têm acesso de muito boa qualidade e regiões que nem sequer têm acesso. Então, do ponto de vista de uso da tecnologia, no momento que nós estamos recomendando é o uso de tecnologia mista. Ou seja, onde é possível usar mais tecnologia, mais digital, a gente usa, onde não é possível, a gente vai, bate na porta e entrevista. E também, para concordar com o deputado Rui Falcão, de fato, de novo, mas a pesquisa aí mediu algo que já aconteceu. Ela fez um retrato do momento do voto, né? A pesquisa de boca de urna, ela sempre acerta, porque ela pergunta para o eleitor, como foi que você votou? E aí basta que ele seja sincero na sua resposta, que nós conseguimos medir exatamente, né, qual foi o resultado da eleição. Mas ainda assim é algo que mediu o que já aconteceu. Foi um retrato daquele momento anterior, que é isso que toda pesquisa de fato é. Então, eu acho que o bom debate é esse, que nós chegamos a pontos de convergência. E, por fim, uma recomendação. A revisão do Código Eleitoral na parte que contempla pesquisas, que foi discutido na Câmara e depois no Senado, e houve interações nossas, nós dialogamos muito com a deputada Margarete e também com o senador Alexandre, está numa forma no Senado que já incorpora várias sugestões de aperfeiçoamento que fizemos. De modo que, se houver mesmo uma vontade de dar uma aperfeiçoada, de dar uma melhorada na legislação, eu gostaria de sugerir que vocês acessassem esse material que já está contido nesse capítulo do novo Código Eleitoral, que muitas dessas questões já estão abordadas lá e o nosso ponto de vista técnico já foi bastante explorado. Pode ser útil na discussão dos senhores. Com isso, eu encerro a minha intervenção, mais uma vez agradecendo muito a oportunidade e me colocando à disposição de todos, sempre, para esse diálogo democrático, para esse diálogo enriquecedor e para que a gente possa caminhar no sentido de melhorar o funcionamento institucional do país. Muito obrigado. Obrigada, João Francisco Meira, da ABEP. Muito obrigada de novo aos deputado General Girão, do PL do Rio Grande do Norte, e deputado Rui Falcão, do PT de São Paulo. E muito obrigada a você que sempre acompanha o Expressão Nacional. Até a próxima edição.